Olá, boa noite. Voltamos. Hum, Vamos dar continuidade ao nosso tema, traumas emocionais. Nós pedimos as nossas sinceras desculpas que estamos a fazer assim por partes, porque a rede não está boa e as condições do telefone também não estão muito boas. O telefone acho que aqueceu e acabou saindo do Facebook e não só. Bem, para os irmãos que estão aí a ouvir, já é um apelo para ver se a gente melhora as condições do telefone. Né? Fazendo foi uma vaquinha. Vou deixar o IBAN aqui por baixo. Fazer só aqui nos comentários. Vou deixar aí o IBAN. Por favor, se possível, né? Ajudem, né? Para melhorarmos, né? Bem, melhorarmos mesmo bastante uh, a nossa performance e a nossa apresentação em termos de vídeos e likes. Bem, estamos ainda na senda dos traumas emocionais e nós paramos, né? Paramos aqui onde nós estávamos a falar sobre os fatores circunstanciais, né? Eu disse que são fatores naturais da vida, que geralmente estão relacionados ao meio social onde nós estamos inseridos, né? E que exercem uma grande influência sobre a formação pessoal. Porque dizem respeito à cultura, dizem respeito a hábitos familiares, a grupos sociais, a escola, a responsabilidade moral e ética, e entre outros. Bem, continuando, vamos falar agora das atividades intencionais. Falamos dos fatores circunstanciais, agora vamos falar das atividades intencionais. Aquilo que buscamos ser e fazer em nossa vida diária, né? Por consciência e iniciativa própria, né? No sentido de potencializar virtudes e modular o nosso caráter. Quando nós estivermos a falar das atitudes intencionais, é tudo aquilo que nós, de forma consciente, de forma intencional, nós procuramos fazer para moldar o nosso caráter, né? São atitudes que nós vamos ter para potencializarmos o nosso caráter e sermos pessoas melhores a cada dia. Bem, vocês que estão vendo a live podem deixar aí nos comentários os vossos contributos. Então, eu dizia que iríamos entrar às 22, mas tivemos que entrar um pouquinho mais cedo. Também peço desculpa por isso. Ainda não temos aqui o Paulo Ongo, que seria um dos meus convidados, mas nós vamos continuar a falar. Bem, eu disse que os traumas emocionais acabam deixando marcas. Estamos, né? Ou vou reformular. É o seguinte. Quando nós estivermos a falar sobre vivências, sejam essas vivências positivas ou negativas, acabam deixando marcas para as pessoas, acabam deixando marcas em nossa emoção. Principalmente quando nós falarmos de vivências negativas, emocionais negativas, acabam deixando marcas. Essas marcas podem ser superficiais, essas marcas podem ser profundas, essas marcas podem ser visíveis e essas marcas ainda podem ser invisíveis. Bem, a memória humana guarda esses registros desses traumas através de dois mecanismos básicos. O primeiro é o chamado o mecanismo da repetição. Quando você é exposto a este trauma várias vezes, a nossa memória acaba registrando esses traumas por intermédio da repetição. Mas também ele acaba guardando ou registrando esses traumas em nossa memória por intermédio de experiências marcadas por fortes emoções e sentimentos. Bem, se calhar alguém poderia perguntar, mas Nunes,
afinal de contas, o que é ou que são traumas emocionais? Bem, deixa eu lhe dizer alguma coisa. Traumas emocionais, a psicologia define traumas emocionais como sendo, um evento que deixou feridas, né? Um evento que deixou feridas na memória e no conceito de identidade de uma pessoa. Ou seja, quando nós somos submetidos a um evento que deixa marcas, né, negativas em nossa memória e inibe-nos de podermos nos identificar como ser e como indivíduo, estamos em presença de um trauma emocional. Bem, esses traumas podem ser agudos, quando ocorre um único evento, né? Um único evento traumatizante. Podem ser crônicos, quando há uma exposição prolongada a esse evento traumatizante, ou ainda podem ser complexos, quando é um evento diferente do outro evento e diferente ainda do outro evento. Uau, poxa, que profundo. Percebes? É complexo quando são vários eventos diferentes, quando estamos expostos a vários eventos diferentes, esses eventos traumatizantes. Ainda podem ser secundários. É muito perigoso. Precisamos entender que existem traumas emocionais secundários ao resultado de vivermos com pessoas traumatizantes. Isso é muito profundo. Então, se calhar você poderia perguntar como se formam os traumas. Como é que, afinal de contas, os traumas são formados? É simples. Se formam quando a capacidade de administrar as emoções de uma pessoa é oprimida por vivências angustiantes. Ou seja, quando a tua capacidade de poder administrar... Uau, aqui tem mais qualidade. Gostei. Gostei muito. Muito mesmo. Continuando. Quando a nossa capacidade de poder administrar as nossas emoções se torna nula, quando nós perdemos essa capacidade de administrar as nossas emoções, então nós, por intermédio de vivências angustiantes, nós começamos a dar oportunidade para a formação desses traumas. Edson Neves, seja bem-vindo. O Edson diz assim: algo que aprendi com Freud na linhagem de psicanálise, traumas não se esquecem, mas se gerem. Uau, vamos chegar aí, Edson. Tema necessário para a nossa juventude. Muito obrigado, mano. Bem, como eu estava a dizer, assim surge um sentimento de impotência, né? Vai surgir um sentimento de impotência em relação às vivências antigas, diminuindo a noção de identidade formada pela pessoa traumatizada. Por isso é que nós notamos que pessoas traumatizadas emocionalmente acabam perdendo a capacidade de se entenderem como indivíduo e se entenderem como pessoa. Eles perdem a capacidade de poder identificar-se, né? Saber, eu sou fulano e tenho capacidades intelectuais para saber sobreviver e passar por cima desse trauma. Bem, isso não quer dizer que a pessoa possui um descontrole emocional, ou seja, é fraca. Por quê? Porque quando nós vemos pessoas traumatizadas, pessoas que têm traumas emocionais, nos vem muito a ideia de que não, você é fraco, você se deixou levar, você... Não. A pessoa não é fraca. A pessoa está precisando de ajuda. E existem algumas expressões que nós temos utilizado quando nós nos apercebemos de pessoas que estão passando por traumas emocionais, que temos que parar de usar. Você é capaz. Você pode. Não, a pessoa está doente. E você não pode chegar na pessoa e dizer assim, você pode. Olha, eu estou cansado. E muito mesmo cansado.
essas pessoas que se acham politicamente certas, socialmente corretas, que chegam na pessoa com um trauma emocional e dizem assim: você pode. Eu posso como? É isso que eu quero saber. Não é só você pode. Você pode quando fizeres isso, isso, isso e isso. Precisamos colocar a mão na cabeça. Eu vou continuar. Olha, vem aqui uma pergunta. E se você puder, por favor, coloque aí nos comentários. Quais são as vivências que formam traumas? Quais são as nossas vivências que geram traumas? Como é que nós podemos identificar que essas vivências vão gerar traumas no futuro? Quais são? Aqui eu começo pela primeira: traição. E eu vou falar um pouquinho sobre o caso que aconteceu recentemente na conservatória. E convido a todos que estão vendo essa live amanhã, quando forem 16 horas, sintonizarem a Rádio Mais, porque eu estarei na Rádio Mais falando sobre esse assunto. Queridos, é muito triste. A traição é um defeito de caráter. Pessoas que têm a amabilidade, a coragem de trair a confiança de quem acreditou em você, de trair o amor de quem se depositou por você, de trair a esperança de um lar feliz, de quem entregou-se por completo para você. Isso só revela o defeito de caráter que você tem. É inadmissível um senhor da lei, conhecedor da lei, abandona uma esposa com 11 filhos para poder se unir a uma mulher com apenas um filho. Isso gera traumas emocionais, não só para a esposa, mas como também para os filhos, e principalmente para esse novo relacionamento. Como é que será visto esse filho dessa relação único? Vai ser menosprezado. Isso gera traumas emocionais. Nós precisamos colocar a nossa mão na cabeça sobre isso. A traição é uma das vivências que gera traumas emocionais. 2. O abuso de poder gera traumas emocionais. Líderes, entendam que o abuso do poder gera traumas emocionais nos vossos liderados. Porque o verdadeiro líder forma líderes. O verdadeiro líder conquista líderes. Então, por favor, pensem nisso. 3. O uso inadequado das redes sociais. O uso inadequado das redes sociais tem feito com que muita gente desenvolva traumas emocionais. Usamos mal as redes sociais. Nós perdemos tempo nas redes sociais, simples e exclusivamente para mostrar aquilo que nós verdadeiramente não somos. Nós não somos. As redes sociais nos fazem viver de publicidade, mano. Nos fazem comprar aquilo que nós não necessitamos, com dinheiro que nós não temos, para parecermos quem nós não somos e recebermos as glórias que nunca seriam nossas. E por causa do mau uso das redes sociais, temos tido muitos traumas emocionais. Muitos. Quarto. Imediatismo. O imediatismo tem gerado vários traumas emocionais. O imediatismo tem gerado bastante. Tem gerado até ladrões emocionais. É inacreditável que a nossa juventude, hoje, o feiticeiro não é mais... Há muito tempo, quando falavam, não, é feiticeiro, aquilo era, é feiticeiro é mais velho. Mas hoje o feiticeiro é jovem. Isso é triste. O feiticeiro hoje é jovem. É jovem. Por quê? É mediatismo. Quer ter o que o outro tem, sem primeiro procurar
entender quais são as lutas que o outro passou, quais são os desafios que o outro teve. E isso, queridos, Josemar, muito obrigado. E isso tem feito com que muita gente desenvolva traumas emocionais. Samuel Sarkozy, muito obrigado, mano. Então, o imediatismo é fatal. E como consequência do imediatismo, nós desenvolvemos traumas emocionais. Bem, vou para o outro. Negligência na infância. Bem, deixa eu encostar mais próximo. Deixa eu estar aqui mais próximo. Crianças que não são educadas desde pequeno a saber esperar, a ser dependente, que não são educadas a ter equilíbrio financeiro, que não são educadas a ter equilíbrio emocional, são crianças propensas a desenvolver um síndrome afetivo depressivo. São crianças que posteriormente serão os adultos infelizes. Pais, os traumas emocionais destroem a vida de uma pessoa. Cuidem da qualidade das crianças. Eduquem as crianças a saber esperar. Eduquem as crianças a saber ouvir. Eduquem as crianças a saber falar. Porque essa negligência na infância vai gerar um trauma emocional nessa criança que amanhã o resultado será suicídio. Então, por favor. E por outra, divórcio. O divórcio não só afeta o casal, mas como também afeta os filhos. O divórcio afeta os filhos. Pais, pensem na qualidade dos filhos. Eu não estou dizendo que vocês precisam sofrer, mas eu estou dizendo, pensem na qualidade de vida dos filhos. Certifiquem-se de que vocês estão numa união. E essa união tem como base Cristo Jesus, para que amanhã vocês não possam divorciar-se e posteriormente destruir a qualidade de vida dos vossos filhos. Seja bem-vindo, mano. Cafuinda, perdão, não é Cambulo, é Cafuinda. Seja bem-vindo. Bem, a violência física, social e sexual ou até emocional também geram traumas emocionais. Os acidentes e entre outros também geram traumas emocionais. Cafuinda, bem-vindo. Cafuinda. A rede tá mal. Cafuinda, consegues me ouvir? Obrigado. Tá tudo fixe? Consigo. Yeah. Ok. Quer dar um contributo sobre os traumas emocionais? Estamos à escuta. Não, como cheguei agora, né, e só para ouvir no momento, então acho que mais lá para frente darei o contributo. Ok. Estamos agora falando das vivências que geram traumas nas pessoas. E eu falei já, por exemplo, do imediatismo, falei do mau uso das redes sociais, falei também sobre a negligência na infância, falei sobre os abusos sexuais, emocionais e até físicos. Falei também sobre o abuso do poder, líderes que abusam do poder. E falei também sobre o divórcio e a morte e alguns acidentes. Bom, queres dar um comentário sobre esses itens que acabam gerando traumas emocionais? Bem, atualmente o que preocupa a sociedade, né? Ou seja, o que mais sobressai é a tônica do imediatismo, né? Atualmente os jovens estão numa situação do tipo viver para outras, né? Querer mostrar aquilo que na realidade somos. Isso, na verdade, tem levado muita gente a mostrar também
para que posteriormente nós próprios tragamos, não sei se assim está correto, problemas não só para nós, mas também para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família. Isso de uma forma, né, direta acaba afetando nossa família e aqueles que nós estamos em constante contato. Então, eu gostaria de apelar, né, a todos os intervenientes dessa live e dizer que é muito importante que passemos à sociedade que o imediatismo não leva a lado nenhum e que nós, doravante, possamos viver aquilo que nós somos. Doravante, possamos mostrar a nossa marca na realidade, quem somos. Não importa que condições nós tenhamos, né? Mas o mais importante atualmente é vivermos em paz, né? E é isso que eu tenho passado atualmente para as gerações, ou seja, para as gerações jovens. E isso realmente tem ajudado bastante também. Muito obrigado, muito obrigado. E eu quero aqui apresentar algumas manifestações, né, que os traumas emocionais têm. Bem, desde já dizer que cada ser humano é um ser humano e cada ser humano reage de forma diferente aos traumas emocionais, né? E é a maneira como nós vamos reagir a esses traumas emocionais que vai desencadear em nós o ponto final, que é o suicídio. Porque existem pessoas que possuem traumas emocionais, mas conseguem gerenciar esses traumas emocionais. Por quê? Porque, afinal de contas, em nossa mente, eu já disse que os traumas são registrados em nossa mente por intermédio de dois mecanismos, que o primeiro é a repetição, então, e o segundo é a intensidade que esse trauma afeta você.